O título da nossa pregação desse domingo é a seguinte: e quando as coisas saem do controle? Uma pergunta, né? Uma pergunta que nos provoca. E quando as coisas saem do controle, né? O que devemos fazer, o que podemos fazer, que, quais são as reações que devemos ter? E a base está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. É quando Jesus ele direciona os discípulos a atravessarem, a entrar no barco, e no meio dessa travessia vem uma grande tempestade e Jesus está dormindo, né? E os discípulos ficam amedrontados, com muito medo, muito pavor, e eles acordam Jesus. E Jesus repreende o vento, repreende o mar, e outra vez os discípulos se apavoram e perguntam uns aos outros, né? Quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? Essa passagem ela é muito impactante porque ela mostra, né? Que os discípulos, eles em um determinado momento de suas vidas, né, eles perderam o controle. Eles não estavam mais no controle da situação. A partir do momento que eles começaram aquela travessia, eles achavam que estavam no controle, as coisas estavam indo tudo bem, mas em determinado momento as coisas não foram tão bem assim como eles tinham planejado. Eles perderam completamente o controle da situação. E nenhum de nós gosta, né, de perder o controle da situação. Todos nós queremos ter o controle da nossa vida. Quem gosta de ser controlado? Ninguém gosta de ser controlado, ninguém gosta de perder o controle emocional, ninguém gosta de perder o controle financeiro, ninguém gosta de perder o controle, né, do casamento. Todos nós queremos, de alguma forma, ter o controle. E perder o controle é algo terrível. E nesse texto a gente vê uma situação de perda total de controle, né? E talvez você esteja vivendo um estágio assim, esse estágio de perda de controle, né? Seja qual for a área. E o que fazer? Como nós devemos agir? A primeira coisa, o primeiro princípio para combater esse momento, para entrar nesse momento com um coração diferente, né? Nesse momento quando nós perdemos o controle, é que nós precisamos saber que no mar existem perigos. Então, o primeiro princípio é saber que no mar existem perigos. O texto diz que Jesus chama os discípulos para atravessar. O convite é de Jesus, o direcionamento é de Jesus, né? Porque Ele é o Senhor, Ele aponta o caminho, e mesmo assim, no convite de Jesus, no direcionamento de Jesus, existe o quê? Um grande descontrole, né? Uma grande falta de controle, uma perda de controle. Jesus está dormindo tranquilo, mas os discípulos estão apavorados. Mesmo sendo a ordem de Jesus, as coisas ficaram complicadas. Agora observe uma coisa. Você há de concordar comigo que fazer uma travessia no mar tem seus riscos, tem seus perigos, né? Todo mar tem perigo. Todos nós sabemos, mesmo sendo leigos, não sendo marinheiros, não sendo homens do mar, nós sabemos que existem perigos, e muitos perigos, né? Tudo pode dar certo quando entramos no mar, e essa era a expectativa dos discípulos, mas também tudo pode dar errado, tudo pode sair do controle. E nesse caso, a maioria dos discípulos conhecia os perigos do mar, eles sabiam os perigos do mar. Alguns deles eram até pescadores, então eles sabiam como lidar nessa situação, né? E todo momento, querido, Jesus ele deixa muito claro o risco da caminhada com ele. Em Lucas 14, Jesus fala do preço do discipulado, renúncia, escolhas difíceis. Em Mateus 26, quando Jesus está lá no Getsêmani, Jesus mostra para os seus discípulos a sua vulnerabilidade, as suas aflições. Em João 16:33, Jesus diz que no mundo teríamos aflições. Ainda fala também em sua palavra que bem-aventurados os perseguidos, ou seja, em nenhum momento Jesus escondeu dos discípulos, escondeu da gente que teríamos dificuldade no mar, que não teríamos dificuldade. Ele não nos enganou, né? Jesus não nos enganou.
Então, todo cristão precisa ter essa consciência dos perigos do mar. Quando temos essa consciência, a nossa mentalidade muda. Não vivemos uma utopia, não vivemos uma expectativa de que o evangelho seja um mar de rosas. Não achamos que Jesus é o nosso serviçal que precisa resolver nossos problemas, né? A verdade é que algumas vezes as coisas vão sair do controle. E quando isso acontecer, quando vier a enfermidade, quando vier os problemas, quando vier as dificuldades, a nossa mentalidade está preparada. Porque quando vem os problemas, quando vem o mar agitado, a gente vai virar e vai falar para a nossa vida assim: eu sei que tem enfermidades, eu sei que tem lutas, mas eu tenho uma palavra do Senhor. Tenha bom ânimo. Então a consciência do mar agitado, dos perigos do mar, ele pode nos transformar nos momentos quando as coisas saem do controle. E segundo ponto, versículo 38, precisamos clamar ao Senhor. Precisamos clamar ao Senhor. O texto nos diz que a situação ficou complicada, a tempestade ficou pior, a água começou a entrar no barco e nesse momento os discípulos percebem que as coisas saíram do controle e eles clamam ao Senhor. E esse clamor não era algo bonito, religioso. Esse clamor que eles fazem a Jesus, que eles clamam, é algo desesperador. Eles estavam tomados de desespero, de descontrole, imergidos nesse momento. E esse clamor deles, desesperador, era mais ou menos assim: Jesus, estamos perecendo, salva-nos, o Senhor não se importa, nós vamos morrer. Esse clamor deles não era algo fingido, preparado, maquiado pela religião, com palavras bonitas, mas era um clamor do coração, do desespero do coração deles. Em Êxodo 2:23, quando o povo está imergido na escravidão, está submetido na escravidão, eles clamam ao Senhor no momento de descontrole da nação de Israel, quando a nação ainda estava, o povo hebreu ainda estava sendo dominado no Egito. Eles clamam ao Senhor e diz a palavra que o Senhor ouve o clamor do seu povo. Davi, no Salmo 142, quando estava dentro da caverna, na sua luta, no seu descontrole, ele clama ao Senhor, diz o Salmo 142. Precisamos entender que o nosso Deus ouve o nosso clamor. No momento de descontrole, nós precisamos clamar ao Senhor. Muitas vezes passamos momentos assim na nossa vida e mesmo assim tomamos uma atitude de independência. Um coração independente, um coração que não busca o Senhor. Mas nós precisamos buscar o Senhor. Ele é um Pai que se importa conosco. Ele é um Pai que sabe das nossas limitações, conhece as nossas limitações, conhece os nossos limites. Então, no momento de descontrole, nós precisamos clamar ao Senhor. E por último, nós precisamos conhecer mais a Jesus. Precisamos conhecer mais a Jesus nos momentos de descontrole. O texto nos mostra que os discípulos tiveram dois tipos de medo. O primeiro, o pavor de achar que ia morrer, da água entrando no barco. E o segundo pavor, o segundo medo foi quando eles ouvem e veem Jesus dando ordem ao vento, dando ordem ao mar. Eles são tomados de pavor. Eles ficaram apavorados. Quem é esse homem? A pergunta deles, que a natureza ouve a sua voz e obedece. Eles ficaram realmente com o coração temeroso naquele momento, porque eles conhecem um pouco da face do Senhor que eles ainda não haviam conhecido. Mesmo caminhando com o Senhor, eles ainda não tinham conhecido exatamente esse Jesus, esse Cristo, que tudo pode obedecer, inclusive a natureza se acalma só com uma voz, com o direcionamento deles. Os discípulos até conheciam Jesus até certo ponto, estavam comprometidos até certo ponto, tinha até uma certa entrega, até certo conhecimento. Mas esse texto, quando eles fazem essa pergunta, quem é esse homem, revela que eles ainda não tinham conhecido Jesus profundamente. E nesse momento de descontrole das nossas vidas, queridos, quando perdemos o controle das situações, é uma grande oportunidade, nasce uma grande oportunidade de conhecer melhor o Senhor. Assim como os discípulos, no meio daquela tempestade, no meio do descontrole, surge ali uma grande oportunidade deles conhecer mais o Senhor, deles conhecer que o Senhor tem domínio sobre todas as coisas, conhecer que com uma palavra Jesus pode parar o vento, pode parar o mar.
E muitas vezes, no momento de descontrole, é nesse momento das nossas vidas, de aperto, de luta, de dificuldade, nesse momento que temos que aproveitar para nos aprofundar mais no relacionamento com o Senhor, para orar mais, para buscar mais a sua palavra, para crescer mais em comunhão com a igreja. Então, em nome de Jesus, que o seu coração se dilate para o Senhor e que você possa, de alguma forma, conhecer mais Jesus nesse momento de descontrole. Deus te abençoe.